ainda bem, eu já estou com um método de organização do meu tempo, porque quando nasce um filho, quando nós queremos ser pais conscientes, isto exige uma grande capacidade de gestão de tempo. Nessa questão, aquilo que eu sugiro é que as pessoas aprendam cada vez mais acerca de motivação, acerca de neurociência, como é que funciona o nosso cérebro para nós podermos atingir os nossos resultados. Olá, sejam muito bem-vindos ao Alpha Talks. Hoje o meu convidado especial é o Gonçalo Cardoso. Nós já tivemos aqui um podcast com ele e o Gonçalo é uma pessoa que é muito boa a dar-se com as outras pessoas, tem uma excelente empatia e também foi isso que o fez ter sucesso naquilo que ele faz hoje. Ele transitou de uma profissão enquanto enfermeiro para a área do coaching de profissionais, onde ajuda profissionais a encontrarem uma profissão com mais sentido, com mais propósito, mais alinhada e também ajudar a fazer aqui esta transição, as pessoas sentirem-se alinhadas e eu acredito que o Gonçalo já vai explicar isso muito melhor. O Gonçalo também é pai e também trabalha muito aqui questão de gestão de tempo, produtividade e hoje vamos falar um pouquinho sobre várias coisas dentro dessa área, mas também coisas que falámos no último episódio, ver o que é que mudou, o que é que não mudou, como é que era o Gonçalo de há quase 2 anos atrás, eu acho que vai fazer 2 anos, e o Gonçalo de hoje, percebermos então o que é que aconteceu aqui ao longo desta jornada, tá? Gonçalo, é um prazer ter-te aqui, obrigado mais uma vez. E então vamos a isso. Apresenta-te a ti como tu sabes e depois já avançamos aqui por umas perguntinhas. Pode ser? Ok, certíssimo, Rodrigo. Olha, desde já, o meu muito obrigado pelo convite, pela segunda vez. Estou aqui presente, tenho um enorme gosto de estar aqui. Tenho um enorme gosto de ter conhecido, inicialmente conhecido através da Margarida e depois o mundo do desenvolvimento pessoal vem-nos trazer também à vida um do outro. E portanto fico muito feliz pela tua carreira que está a prosperar. Eu sinto muito isso. E sinto que tu tens uma margem, além daquilo que é a realidade, tens uma margem enorme. E quando tiveres a minha idade, eu posso dizer, tenho 40 anos neste momento, feitos recentemente, quando tiveres os 40 anos, eu acredito que tu estarás num nível altíssimo do desenvolvimento pessoal. É isso que eu espero de ti. E o mundo precisa de ti. Muito Acredito muito obrigado. nisso. Muito obrigado. E Então, precisa olha, de ti e precisa de pessoas como nós, sabes? sim, sim, sem dúvida. O mundo precisa, como uma pessoa que nós conhecemos bem, que é o Luís Fernando, Uhum. costuma referir, o mundo precisa de coaches. E o maior investimento que nós podemos fazer é no desenvolvimento pessoal. E, E, portanto, se e esse é o eu, maior investimento, cada vez mais profissionais nesta área têm que estar abertos e têm que ser competentes para poder trazer esse investimento às pessoas. exatamente. Diz-me, porque é que na tua opinião precisa de mais coach? Já agora, assim, é que tu sentes que isso traz às pessoas? Se bem que há muita gente que pode estar a ver este podcast e não se identificar, mas nós, enquanto coach, é a nossa profissão. Felizmente amamos aquilo que fazemos, não é? E diz-me, então, o que é que tu sentes? Porque é que tu sentes que o mundo precisa de mais coaches? Porque algumas pessoas às vezes podem não entender aquilo que nós fazemos e eu acho que tu és uma pessoa que explica isso muito bem. Sim, olha, é uma excelente pergunta que estás a fazer. Leva-nos a uma fase que nós estamos a passar em Portugal, porque em outros países isto não existe, porque outros países como os Estados Unidos e o Reino Unido já estão completamente despertos para a consciência no desenvolvimento pessoal e têm resultados disso. Não é só a despertar da consciência, é os resultados e a produtividade que eles têm. Mas em Portugal estamos a passar uma fase em que há um descrédito sobre o desenvolvimento pessoal, sobre o coaching. E relativamente a isso, eu acho que nós temos que fazer aqui uma separação de águas. Em qualquer profissão, existe bons profissionais e existem maus profissionais. E o que está a passar é que se tenta generalizar aquilo que são os maus profissionais, que o coaching também tem, como é natural. Não somos imunes ao mau profissionalismo. Procura-se generalizar neste momento os maus coaches com o coaching em geral e o desenvolvimento pessoal em geral. E depois, eu acho que este mundo, eu sou suspeito porque eu trabalho nisto, mas eu julgo que sou insuspeito porque eu já fui e continuo a ser cliente do mundo do desenvolvimento pessoal. E então, eu digo que o desenvolvimento pessoal foi aquilo que me conseguiu salvar, a palavra é mesmo salvar,
da minha vida profissional e vida pessoal, as duas em conjunto, porque foi aquilo que me permitiu ter clareza para a mudança que eu precisava, quando eu não estava bem na minha anterior profissão de enfermeiro. E Como é que, digo que hoje em dia o que eu sinto é que as pessoas estão cada vez com mais necessidades e necessidades de mudança, e daí entra o mundo do desenvolvimento pessoal e do coaching, porque somos uns facilitadores dessa mudança com técnicas baseadas em ciência, e acho que isto é preciso ficar claro, porque nós não estamos aqui a falar de tretas e balelas e chavões e soundbites que outros dizem. Não, nós estudamos, eu sei que tu também estudas afincadamente, eu estudo afincadamente, tudo baseado em neurociência. Ou seja, são estudos científicos que estão a ser feitos, conhecimento do nosso cérebro, como é que o nosso cérebro funciona, para termos de trazer mais consciência a nível da questão da gestão de tempo e gestão emocional. E clareza que nós precisamos para a mudança que todos queremos. E, portanto, Gonçalo, isto não são balelas, isto é fundamentado e é cada vez mais pertinente para a mudança que as pessoas precisam. E as pessoas sabem que precisam dessa mudança. Só que, sem ajuda, muito dificilmente conseguem lá chegar. E nós temos de ser esse facilitador, esse promotor. e tu sabes que tu no último episódio falaste sobre isso. E eu vou deixar as pessoas que querem entender melhor a tua história, aquele início da tua história, até a tu fazeres 3 meses de coaching, que foi quando nós fizemos o episódio. E eu acho que era agir nós pegarmos agora. 2022. Nesta Exatamente. altura, mais ou menos, em 2022. Yeah, exatamente. Foi em março, eu Não, recordo que não, foi em março olha, também. Foi em março. Que eu exatamente, faço foi. anos em março e também foi em março, E 2022. tu estavas-me a perguntar, eu lembro-me que tu perguntaste a minha idade, eu disse, olha, eu vou fazer, no dia 30 vou fazer anos. E na altura eu ia fazer 25, vê lá. Agora também vou fazer 27, agora no Eu final. tinha feito os 38 Então temos em aqui 2022. 2 anos de Exato. transformação e eu queria basear este episódio nesses 2 anos. Pode ser? Ok, Se pode ser. alguém tiver interesse em saber mais da história do Gonçalo, como é que ele entrou no desenvolvimento pessoal, no coaching, enquanto cliente, que tu até ias para Matosinhos, não foi? Sem dúvida. Sim, sim. Era, De Coimbra para Matosinhos fazer as sessões individuais, e certo? eu investi, eu estava para dizer perdia agora, mas a palavra não é perdi. Eu investi as minhas folgas, para poder estar presencialmente com a minha coach, que tinha um gabinete em Matosinhos. Naquela altura tinha uma crença, que eu hoje considero que é uma crença limitante, que é os processos de desenvolvimento pessoal só podem funcionar de maneira presencial. Eu em pouco tempo percebi que é uma crença limitante, comecei Uhum. a ter sessões online e comecei a perceber que os resultados eram tão bons ou melhores Yeah. do que as sessões presenciais. E Deixa-me. portanto, nesse tempo em que eu tinha a crença limitante, o motivo, e isto é o que move as pessoas, é o motivo para a ação era tão forte, eu queria mesmo mudar de vida, que eu não me importava de investir as minhas folgas, que eram poucas, em fazer a viagem, em deixar aquela folga para aquele momento de hora e meia de sessão de coaching. Yeah. E tu falavas no último episódio, só para voltarmos aqui então a esta questão dos 2 anos, e quem quiser ver a história do Gonçalo melhor, vá por aí. E ao longo destes 2 anos, vai ver o episódio, eu vou deixar também aqui no link na descrição. E nesses 2 anos, tu evoluíste bastante, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei. Porquê? Porque tu te vivias, né, numa realidade enquanto enfermeiro e tinhas feito 3 meses que estavas a trabalhar enquanto coach, apesar de tu já teres a página há mais tempo, não é? O Coaching Sem Sim, Limites, não era? sim, sim. Sim. No Facebook, desde para aí 2020? Sim, mas a tempo inteiro só dava com 3 meses, quando fiz o primeiro Exatamente, podcast contigo. 3 meses a exatamente. tempo inteiro. E então agora temos aqui muita coisa Sem diferente e eu dúvida, sem queria dúvida. falar sobre isto. Eu tenho visto muito os teus estudos, tenho visto muito também trabalhas sobre a questão da gestão de tempo, tenho visto que tu também trabalhas a parte da clareza e foi aquilo que falámos. E no último episódio nós tocámos muito no ponto do propósito e tocámos muito também no ponto da paixão, não é? A paixão por aquilo que eu quero fazer, que é algo mais além. E eu tenho aqui algumas perguntas que eu preparei para ti. E nós antes, tinhas 3 meses de profissão e também ainda não eras pai. Sim. Então Essa temos foi, aqui uma. essa foi possivelmente a maior mudança que eu tive nestes últimos dois Fala-me anos. sobre isso. Aliás, quando Fala-me tu sobre isso. falaste, vamos centrar-nos nestes últimos 2 anos, eu lembrei-me logo da paternidade, Yeah. que é um grande marco, e como eu referi ontem, numa publicação, ontem foi dia do pai, pronto, não Uhum. sei quando é que isto vai para o ar, Não mas faz ontem foi mal. dia do pai. E na publicação que eu falei ontem, eu referi aquilo que eu sinto desde que sou pai, que é ser pai, se não é o maior, é dos maiores processos de desenvolvimento pessoal que nós podemos ter.
Se nós quisermos, porque, Uhum, claro, podemos ser pais sem a consciência, não é? E se calhar até nem achamos que é um momento de evolução. Mas eu sinto, porque mesmo antes do Guilherme, meu filho, nascer, eu e a Cátia, a minha esposa, fui preparando para esse momento, ou seja, enquanto a Cátia estava grávida, e fomos preparando, fazendo um processo também de desenvolvimento pessoal na área da parentalidade consciente, uhum. o coaching parental, que é uma coisa que é uma estratégia, uma ferramenta que está a aumentar também em Portugal, felizmente, e julgo que aumentou muito no tempo da pandemia, porque em tempo de pandemia o que é que aconteceu? As famílias tiveram que se juntar mais, não é? Porque estavam em casa, confinadas, então houve ali uma mudança de atitude e de necessidade de é preciso trabalhar mais esta questão familiar. E daí a parentalidade consciente teve ali um boom, não é? E nós aproveitámos esse boom para, ok, estamos a preparar-nos para o nascimento do Guilherme, então vamos nos preparar nesse processo também pessoal para esse nascimento. E então sinto que, de facto, é um grande marco nestes últimos 2 anos. O que é que mais Uh, aprendeste com a paternidade? Olha, com a maternidade aprendi, ou a paternidade neste É, caso, nem sei como é que é de dizer, né? Acaba por sim, ser. sim, sim. Mas As duas com. estão juntas. Exato, exato. Eu aprendi muita coisa. Do que me recordo, rapidamente, Uhum. rapidamente, logo no início, senti que o Guilherme veio para este mundo e escolheu-me para dar uma lição fortíssima, que é, nós só podemos ser felizes se estivermos junto à natureza. Nós não somos felizes se estivermos no interior de uma sala, no interior de uma casa. Muito tempo. Isto passado muito poucos dias, porque, como tu deves te imaginar, também és pai recente, na maternidade dizem cuidado com o primeiro mês, eh, protegê-lo em casa, por causa das infecções, e o que eu senti é que rapidamente o Guilherme, estando em casa, à noite para adormecer, ele não conseguia adormecer em casa. Ele ficava intranquilo, ficava agitado, e o que é que acontecia? Eu tinha que sair, e às vezes até depois da meia-noite, tinha que sair com ele para o exterior, e bastava eu passar a porta do apartamento, e ele começava logo a tranquilizar. Ou seja, eu sentia que havia ali uma mudança. E comecei a perceber que o Guilherme com o passar do tempo, e cada vez mais sinto isso, ele agora neste momento com 19 meses, com o passar do tempo, ele não consegue estar muito tempo em casa. E Deixa, ele deixa... sente-se bem junto à natureza, Yeah. junto dos jardins, junto da água a correr, da ribeira que temos aqui a passar ao pé de casa. Um, e depois isto vem fazer aqui uma série de questionamentos, nomeadamente da sociedade, que é, então, mas um filho não é para proteger e não é para, se calhar, preservar a sua imunidade, e eu percebo que é ao contrário, ou seja, é a natureza que vai trazer a imunidade que o Guilherme precisa. Uhum. E passaram 19 meses e conta-se pelos dedos das mãos que o Guilherme esteve doente. Incrível. E vejo outros casos de, se calhar, pais mais protetores, que mantêm o mais tempo possível os filhos em casa, e até mesmo na creche, dizem, para eles na creche não saírem da sala ou tentarem preservar ao máximo a presença deles na sala, e vejo esse tipo de crianças cada vez mais doentes e cada vez com mais infecções, a precisar de maior apoio hospitalar. Ou seja, isto vem-me trazer esta lição, ou seja, nós somos felizes e ganhamos imunidade e resiliência também, capacidade emocional quando nós estamos junto à natureza, porque nós somos seres naturais. E deixa-me dizer uma coisa: se tu não tivesses essa capacidade e essa consciência, não é, que o desenvolvimento pessoal traz, e quem é pai, e mães que estão aí, mulheres que estão aí que ouvem isto, enviem para os vossos maridos, porque normalmente os homens têm alguma resistência, e eu acho que é muito importante nós, homens, trabalharmos também muito nisto, é fundamental. E tu, tendo essa consciência, consegues identificar esse padrão e ter uma estratégia para lidar com o teu filho. Se tu não tivesses consciente, tu nem reparavas, tu nem ligavas que quando eu faço isto, ele reage muito melhor. Quando eu me comporto assim, ele tem este comportamento. Então, a importância de estarmos conscientes, não só de nós, mas também do nosso ambiente, das pessoas que nós cuidamos, ajuda-nos a ter uma melhor interação com eles. Eu sei que tu és uma pessoa muito atenta a isso, não é? Ao outro e tudo mais, isso é espetacular. Por isso é que tu tens sucesso. Quando enfermeiro, porque já fazias isso e passaste isso para o coaching, usaste uma das tuas forças para conseguir ter o sucesso que tu tens no coaching, estás a Sim, ver? eu E, na e- enfermagem já tinha essa capacidade de observação.
porque é um critério, não é, para trabalhar como enfermeiro. Uhum, Se quisermos trabalhar com qualidade, temos que ser bastante observadores, estar bastante atentos. Só que eu sinto que com o mundo do desenvolvimento pessoal, eu aumentei esses níveis de tomada de consciência e uhum, observação. E, e há aquela frase que nós conhecemos que não é o que nos acontece, é o que nós fazemos com aquilo que nos acontece. E eu, se calhar, antes deste mundo do desenvolvimento pessoal, as coisas na minha vida, se calhar na profissão não tanto, mas na minha vida, se calhar aconteciam e eu não as valorizava uhum. e não juntava as peças. Hoje em dia, tudo aquilo que me acontece é motivo para, ok, deixa-me pensar o que é que eu tenho que fazer com isto que me está a acontecer. Lá Exatamente. está a questão do propósito. Nós percebemos que há sempre uma razão, há um propósito em tudo aquilo que nos está a acontecer. E então eu percebo que há um propósito no nascimento do Guilherme, como é óbvio. Uma das grandes lições foi essa da questão da natureza. Outra das grandes lições, foi a questão da gestão de tempo. E tu também, como pai recente, também deves perceber isso. Bora falar Esse, por aí. Deixa-me só fazer uma pergunta antes de entrarmos na gestão de tempo, força, pode ser? força, força. Tu falaste muito sobre, no último podcast, falámos muito sobre o propósito. Um dos teus propósitos é contribuir. Sempre foi essa de contribuição, tanto que tu tinhas as lives de alta contribuição e esse foi aquilo que tu disseste. Mudou alguma coisa agora com o teu filho, depois destes 2 anos, em relação ao teu propósito? Há alguma alteração? Porque eu acredito que muda, percebes? Sim. Apesar de ir ali na mesma linha, temos formas diferentes de explicar o nosso propósito. E eu queria saber qual é que, hoje em dia, é a tua forma qual é o teu propósito neste momento? E depois tenho aqui outra pergunta para ti, ok? Força. Ok, olha, a nível de propósito de vida, eu acho que nada se alterou. Há sempre um propósito de vida geral, que Uhum. nos une em qualquer Certo. momento. Que me uniu na enfermagem, que me uniu antes de ser enfermeiro, Uhum. e juntando as peças percebi que isso já acontecia, esse propósito estava a ser vivido, e que me une agora como coach. E esse propósito, eu sempre senti que tinha uma razão de ser grande de estar aqui neste mundo para ajudar o outro. E para ajudar o outro no sentido de saber me relacionar com o outro, usar a minha voz, a minha palavra para poder ajudar o outro e usar os meus ouvidos para poder estar atento e compreender o outro. Sempre senti isso. Desde adolescente eu senti que para mim era super fácil ouvir amigos e amigas minhas a relatarem os seus problemas, os seus desafios e eu procurar ajudar, encontrar soluções. Para mim era super fácil, ser super natural, porque estava super alinhado com o meu propósito. Na enfermagem, também senti que há ali pontos em comuns neste propósito, porque a enfermagem é uma profissão de ajuda, não é? Uhum. Podemos estar ali a substituir o outro naquilo que o outro não consegue fazer, de forma que naquele momento está dependente da ajuda do enfermeiro. E, portanto, havia esse lado, mas havia um lado menos bom, que é, na enfermagem, cada vez mais se limita mais esse lado relacional, Pois. esse lado de uso da palavra e de estar e usar o ouvido para compreender o outro, e é um trabalho cada vez mais técnico, mais burocrático. E lá está, foi essa uma das razões, e aconselho também a ouvirem o podcast anterior, foi essa uma das razões que me fez deixar a enfermagem e sentir-me insatisfeito. Estava a limitar-me, lá está este propósito, não é? Da relação, e no coaching senti isso perfeitamente. Nós usamos muito a palavra, a comunicação, para podermos ajudar o outro. Portanto, este propósito de vida em geral esteve sempre bastante presente na minha vida. Agora, a nível de propósito profissional, há alterações. Ok. Porque o propósito profissional eu entendo como seja algo evolutivo. Nós não Uhum. estamos sempre com o mesmo propósito na nossa vida profissional. Ele vai mudando porque o contexto, as circunstâncias também se vão alterando. E então, nesse aspecto, sinto que inicialmente, há 2 anos atrás, tinha um propósito, que era aquele propósito que estava bem fresco, eu sentia muito aquela insatisfação de estar num trabalho que não me estava a realizar, então eu queria ajudar com um propósito firme outros profissionais que estavam com dificuldades e que não queriam aquela profissão para as suas vidas e queriam fazer uma transição de carreira. Esse era o meu propósito. Até que certa altura, e comecei a sentir, porque o tempo vai mudando e vai-nos dando outros dados, não é? Se nós tivermos consciência disso, até que certa altura começo a sentir que começa a vir cada vez menos pessoas e clientes a vir ter comigo, no sentido de quererem mudar de profissão, e cada vez mais pessoas que vieram ter comigo porque se sentem cansadas, sentem falta de tempo, sentem dificuldade em planear o seu tempo, que era uma coisa que eu já trabalhava também na área da transição de carreira, porque também é importante uma boa gestão de tempo Exatamente. para fazermos a transição de carreira,
Então eu percebi, ok, o meu propósito está a mudar. Ou seja, neste momento o meu propósito é poder ajudar pessoas, profissionais neste caso, cansados e com falta de tempo, e que sentem que querem ter cada vez mais tempo de qualidade para si, através de uma boa organização e bom planeamento, Adoro. daquilo que é a sua vida. Estamos muito alinhados, estamos muito alinhados. E deixa-me fazer aqui uma pergunta. Eu não sei se tu te lembras, na última vez que nós fizemos o podcast, nós tínhamos antes feito uma live e tu fazias uma pergunta. Lembras da pergunta que tu fazias? Do legado. Qual é o legado que tu queres Sim, deixar? qual é que é a herança que A queres deixar ao mundo? herança, exatamente. Eu também já tenho agora uma diferente, porque tu na outra vez disseste qual era a herança, que era mais ajudar mais pessoas a poderem contribuir. Foi aquilo que tu disseste. Independentemente do que seja, hoje eu quero te fazer a pergunta que é: qual é a Deixa-me herança? dizer que Diz. deixa-me dizer, Rodrigo, que eu já não me recordo o que é que eu disse, Tu há disseste a tantos herança anos. de que as pessoas vivam para contribuir, servir e a fazer algo que gostem. Foi o que tu tinhas dito. E eu estive a ouvir o episódio todo e a tirar aqui algumas coisas que é para Ok, tocar aqui em boa. alguns pontos. E eu queria te perguntar: qual é a herança ou o legado que tu queres deixar para o teu filho? Sim, boa pergunta, muito boa. Olha, de momento, assim, de imediato, lembrei-me logo que ele, a nível profissional, faça sempre aquilo que gosta. Independentemente de ter mil e uma profissões ao longo da vida, que qualquer uma dessas mil e uma profissões seja algo que ele gosta. E eu acho que, relativamente a isso, eu consegui quebrar um padrão. Também queria falar sobre isso. Eu consegui quebrar um padrão familiar, porque eu não me lembro de ninguém na minha família que tivesse deixado uma profissão a meio, não é? E mudado para outra profissão. Não me lembro. Portanto, eu quando comecei a juntar as peças senti há aqui um padrão na minha família que quando se começa uma profissão é para a vida toda, é um casamento para a vida toda. E então eu quebrei com dificuldade, não é? Com desafio, como é natural, mas quebrei esse padrão e possivelmente, se calhar, outros familiares, é algo que eu também estudo muito, que é constelações familiares, Uhum. Ah, não possivelmente sabia. outros familiares, se calhar já tiveram essa necessidade ao longo das suas vidas, se calhar não estavam satisfeitos naquilo que é o seu trabalho naquele momento e queriam fazer outra coisa, e se calhar não conseguiram, e eu possivelmente quebrei esse padrão, que não foi quebrado anteriormente, e sei que daqui para a frente, nomeadamente para o Guilherme, esse padrão já não existe. Ou seja, o Guilherme vai sempre fazer aquilo que gosta, porque tem o exemplo do pai, que faz aquilo que gosta. Olha, E portanto, parabéns. Parabéns por isso, pela quebra de padrão e por transmitir isso ao teu filho, pela coragem. E também queria fazer aqui uma pergunta que está relacionada exatamente sobre isso. Que tu tinhas falado que naquela fase também tinhas 3 meses, não é? Sair do trabalho e ir para algo novo. Não é? No teu caso, sair da enfermagem e ir para o coaching, noutras pessoas já, eles vão ter também os seus desafios. E os teus pais, no início, não. Aquilo mexeu com eles. sim, sim. Passados 2 anos, como é que agora a coisa está? Olha, eu acho que está melhor. Não está ainda em pleno, eu acho que eles ainda não integraram bem o que é o coaching. Se calhar até há uma dificuldade. Eu lembro que ainda há poucos dias a minha mãe teve uma história de um vizinho que perguntou: então, mas afinal, o que é que o Gonçalo agora faz? E ela sentiu-se incomodada com essa pergunta. Sim. Portanto, eu senti que ainda não está completamente resolvido. Uhum, uhum. Mas sinto que neste momento eles já me compreendem melhor, eles sentem que eu estou mais feliz. E eu acho que para qualquer pai, independentemente daquilo que é o coaching ou que é o desenvolvimento pessoal, o que interessa é que um filho esteja feliz. Eu acho que eles sentindo isso, eles neste momento já estão cada vez mais a aceitar. Quando naquele momento em que ainda nada tinha acontecido, a mudança ainda não tinha acontecido, para eles é sempre aquela insegurança, aquele medo natural, pronto. Claro. O que é que vai ser Ainda o para meu mais para filho? Meu Deus. uma área que mesmo muitos adultos ainda não sabem o que é o coaching, não é? Certo? Portanto, Uhum. para pessoas que estão na casa dos 70 anos, é natural que naquela altura é difícil, não é, aceitar Claro. uma mudança de uma profissão que é perfeitamente conhecida, não é, como a enfermagem, para uma área do coaching que sabe-se lá o que é, não é? Yeah, yeah, olha, muito fixe. Estava curioso para saber se. Sim, Pronto, mas a se... aceitação é mas já, crescente, eu sinto que já a aceitação é aceitação, crescente. não é? Sim, Exatamente. sim. Eu acho que se nós dermos provas, não é, de que gostamos, que estamos bem, também que temos resultados, porque eles também, não é, se tu não te conseguisses sustentar, eles iam ficar ainda muito mais preocupados, cá não iam aceitar, e porque é que não vais para ali, porque é que não voltas à enfermagem, né? E não é o caso, porque deste provas, funciona. E só para também trazer aqui um bocadinho isso que deve acontecer com muita gente na transição de carreira, tu sabes disso melhor que eu, né? Foi uma área de especialização tua, que há essa resistência, mas quando nós provamos que estamos bem,
que a coisa está a funcionar, eles se calhar começam a aceitar, não é? Sim, É, sem dúvida. e muita gente não muda por causa dos pais, estás a perceber? Por isso é que eu também queria trazer aí essa temática. O que é que. Sim, sim, eu mudei apesar dos meus pais, não é? Mudei Exatamente. apesar dos meus pais. Apesar Porque. da opinião dos meus pais ser Exato. contrária e ser resistente. Por isso é que quebraste o padrão, porque se Agora, continuasses o padrão, como é que eu eles. quebrei o padrão apesar da resistência e da opinião dos meus pais? Uma coisa muito simples, que é aquilo que eu digo às pessoas que estão aqui a assistir. Pensem uma coisa: qual é que é a pessoa mais importante das vossas vidas? Será que é os vossos pais? Será que são os vossos filhos? Porque também existe Uhum. este obstáculo, não é? Eu não mudo porque eu tenho filhos e tenho filhos para criar e vou ficar inseguro. Ok, mas pensem uma coisa: a pessoa mais importante das vossas vidas são vocês próprios. Foi isso que eu senti em mim. Eu, na vida que eu estava a ter, eu estava infeliz e eu tinha que cuidar de mim naquele momento. Porque se eu não cuidasse de mim, eu nem era bom filho para os meus pais e ia ser cada vez um pior filho para os meus pais. E no projeto que eu já tinha de ser pai, eu de certeza, e faço muito coloco muito esta questão de o que é que seria da minha vida se eu ainda fosse enfermeiro e agora pai, e eu de certeza que seria um mau ou um péssimo pai neste momento. E, portanto, o centro da vida de cada um de nós somos nós próprios. E é a partir de nós próprios que nós podemos ser melhores profissionais, melhores pessoas, melhores filhos, melhores maridos ou esposas e melhores pais. Portanto, se esses são os obstáculos, então bora lá trabalhar naquilo que é o cerne da questão, que somos nós próprios, para podermos ser esses facilitadores noutros obstáculos que estão aí a surgir nas nossas diversas funções da nossa vida. Olha, foi grande resposta. Muito bom, muito bom. Ótimo. Queria só tocar aqui nestes pontos do propósito, porque estava conectado com o que nós falámos do propósito, desta questão de como é que os teus pais lidaram, do legado então que tu queres deixar, a herança que tu queres deixar para o Guilherme. Um, e é essa questão dele fazer o que ele sente Sim, que está ligado com ele, dar-lhe espaço para ele ser ele próprio, isso? sim. Dar espaço para o Guilherme ser ele próprio, fundamental, seja na profissão, seja na vida pessoal. Eu quero que ele seja ele próprio e quero que ele faça aquilo que eu se calhar disse há 2 anos atrás, que a vida dele também seja uma contribuição para mais vidas. Porque essa será a maior herança, é quando nós podemos deixar descendência que vai continuar este caminho de contribuição, que é a super necessidade que o mundo precisa ter, é a necessidade de contribuir, continuar a servir, continuar a procurar resolver os problemas e as necessidades que o mundo tem. Uhum. Portanto, se ele continuar neste caminho que eu estou a procurar trilhar e com resultados, eu de certeza que eu vou ficar super satisfeito com a herança que eu deixei. Ó Gonçalo, se um dia o Guilherme vir este episódio, o que é que tu lhe querias dizer? O que é que tu lhe dirias? Olha, boa pergunta. Guilherme, faz aquilo que mais faz sentido para ti, porque o pai estará sempre feliz. Estará sempre feliz se tu estiveres feliz. Uau, que bonito, caralho. Que bom, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Boa, boa. Ai, que bom. Adoro isto. Então, bora, Espero que vamos ele a... assista, espero que ele assista E vai assistir, caralho, vai daqui a uns assistir. aninhos. Nosso Alpha Talks, claro que sim, é um Alpha já, assim, à nascença, vamos trazer aí os miúdos. Acredito que sim, que é um alfa, é um ser Bem, muito especial. sabes que a minha visão do Alpha, né, está muito ligado com nós sermos a nossa essência. E eu acho que nós ao longo da vida vamos perdendo essa conexão com a nossa essência, vamos deixando de brincar, vamos deixando de estar alinhados com aquilo que é o nosso propósito, com aquilo que nós viemos ao mundo a fazer. E por conta das limitações, né, por conta dos nossos pais, da sociedade, da cultura. E para mim, ser Alpha é vivermos na nossa autenticidade, não é? Tu no último episódio falaste sobre a liderança de nós próprios, sermos líderes, e falaste no livro Líder Sem Título, que é um livro que eu também recomendo muito, e ser alfa, Super, tu tinhas super dito que... recomendável. Exatamente, e tinhas dito ser alfa é isso, não é? E eu também eu tenho estado a aprimorar a minha definição de alfa, e é isso, é nós assumirmos a responsabilidade da liderança da nossa vida, ao mesmo tempo que somos autênticos e genuínos, porque se não tivermos a fazer aquilo que realmente nos preenche, acabamos por nos sentir desconectados, e isso leva a burnout, leva à doença, leva a resistência na vida. E antes de nós iniciarmos aqui o podcast, estávamos a falar sobre. Eu disse que queria tocar aqui em alguns pontos, e uma das coisas é que eu estou a voltar a fazer as coisas que eu experimentei, fui experimentado ao longo destes últimos anos, e agora estou a escolher aquelas que eu me lembro que, olha, eu estava conectado com aquilo.
estou a sentir aqui um bocadinho uma resistência, vou-me voltar a conectar com aquilo. Estás a ver? Ou seja, agarrar as coisas que funcionaram para mim, que me fazem estar conectado comigo, com o meu propósito, com a minha autenticidade, percebes? E voltar a trazer isso. E é incrível. Hoje, atenção, só para esclarecer, não tenho problema em esclarecer isto, hoje é o primeiro episódio que nós estamos a gravar. Eu vou gravar um sozinho, que certamente já saiu, que foi o episódio ou anterior, ou entretanto pode ter saído um O entretanto. episódio zero, não O é? episódio zero desta segunda série, exatamente. E é incrível como o facto de eu ter dado este passo, mesmo ainda não tendo gravado o meu episódio primeiro, o facto de nós termos este compromisso, estarmos aqui a fazer hoje, hum, isto abriu logo aqui umas portas. Hoje já tive duas clientes individuais, não é? Que é sempre uma boa cliente, a dar o passo. Então, é só isto só para provar a importância de nós fazermos aquilo que está alinhado, ouvirmos estes sinais de, olha, isto aqui está aqui uma ligação, ó. Tal, tal. Fizeste isto, veio isto. Se calhar é por aqui o caminho. Porque eu deixei de gravar os episódios por conta de outras coisas que também vou falar no episódio, mas o Alpha Academy, lancei outros programas, então tive que canalizar o meu Houve foco. outras prioridades, como é Houve natural. outras prioridades, exatamente. E aquilo que eu agora estou a sentir, também só para partilhar, que estou a fazer mais, estou a voltar a algumas coisas que me fazem estar mais conectado com a minha autenticidade e isso está-me a trazer aqui outro resultado. Estás a ver? É incrível Sim, como. e quando nós estamos conectados com aquilo que já funcionou no passado e com aquilo que está alinhado com o nosso propósito, o nosso caminho de abundância, e quando falo de abundância não é só dinheiro, o nosso caminho de oportunidades a crescer, nossa vida, elas vêm até nós. E daí é muito natural o que aconteceu no dia 2 que é de repente começaram a surgir mais clientes Exatamente. individuais, que é sempre um excelente trabalho, E de claro, abundância também. Porque lá está, tu decidiste alinhar com aquilo que estava conectado contigo, com aquilo que estava a funcionar no passado contigo. exatamente. Portanto, E isto deixa. é uma excelente reflexão para fazermos para pessoas que neste momento, seja vida pessoal ou profissional, porque Uhum. as duas estão ligadas uma com a outra. Quando falamos de vida pessoal e profissional, é vida. E as pessoas que não estão satisfeitas neste momento da sua vida percebam o que é que já correu bem no passado e que se calhar deixaram de fazer, e o que é que está a correr menos bem e que se calhar tem que haver ali nem que seja um ligeiro desvio, não é? Um ligeiro Uhum. desvio do caminho para poder encontrar novas oportunidades, novas portas que possam abrir para aquilo que é a sua realização. É. No fundo, foi aquilo que eu fiz, e que se assina ao meu podcast há 2 anos atrás. Eu comecei a desviar o meu caminho e quando fui a ver, em 2 anos, deixei a enfermagem e comecei a trabalhar a tempo inteiro no coaching. Não foi de um momento para o outro, Uhum. não é de um momento para o outro que isso acontece. O teu caminho também não foi de um momento para o outro. Que acho que isso, acredito que é uma limitação que as pessoas sentem, que é eu tenho que mudar e parece que tem que ser de um dia para o outro. Exatamente. Não é necessário, É não. muito tudo ou nada, não é? Sim, sim, Tipo, é é de para 8 para 80. agora. Exato. Não, e como eu costumo dizer, o caminho da excelência é um caminho feito de pequenos passos dados de forma regular. Não é um passo dado num dia. Não, isso não existe. Isso não existe. A excelência não surge num dia. A excelência surge numa questão de regularidade, num hábito que nós queremos na nossa vida. Foram pequeninos passos que eu fui dando que me permitiram fazer a transição profissional. Tal e qual como foram pequeninos passos que eu dei que me permitiram ser pai. Tal como foram pequeninos passos que eu dei que me permitiram ser o marido da Cátia neste momento, e viver em conjunto com a Cátia. Portanto, nada acontece de um momento para o outro. A excelência, e vou dar aqui um exemplo rápido que também é fácil de perceber, que é uma metáfora que eu costumo utilizar, que é para pessoas e a maioria das pessoas que conduzem, não é? Conduzem o seu carro, as pessoas só chegaram à excelência de condução do carro, não foi de um dia para o outro. Tiveram que tirar o código, pequenos passos para tirar o código, tiraram o código, e depois foram pequenos passos de instrução para poderem saírem com a licença de condução. E mesmo depois da licença de condução estar certificada, estar aceite, só com o tempo, só com a experiência, só com o hábito regular, aqueles pequenos passos, aquelas pequenas viagens, casa para o trabalho, trabalho para casa, é que permitiram hoje em dia as pessoas dizerem: eu hoje sou excelente, já nem preciso pensar como é que hei de conduzir um carro. E a vida é assim. Mesmo aqueles projetos que vocês pensam, isto não é para mim, isto vai ser super difícil, mudar de profissão, ou começar, se calhar, a gerir melhor o meu tempo, ou começar a ter melhores relacionamentos no meu trabalho, não é de um dia para o outro. Agora, se forem dados desde agora pequeninos passos nesse sentido, mais cedo ou mais tarde a excelência vai acontecer. E deixa-me trazer agora outro exemplo. Se tu adias, a pessoa que está a conduzir o carro, adia estacionar num sítio porque é um estacionamento em paralelo do lado esquerdo, por exemplo. Nós estamos mais habituados a fazer direito. Imagina um estacionamento em paralelo do lado esquerdo. Epá, E é não mais vou. difícil, porque não É é tão mais habitual. difícil.
não é tão habitual, não é? Epá, não vou estacionar aqui. A pessoa foge a fazer o seu caminho, a experimentar, a desenvolver, foge a isso, está a perder muitas oportunidades. Porque Sem depois, por não dúvida. encontrar lugar, pode andar uma hora à procura de um lugar porque ia para o concerto, mas como aquele lugar ali era desafiante, a pessoa não conseguiu assistir ao concerto. E Vai quando vai a ver se cá já outro ocupou aquele lugar, não e é? já outra ocupou aquele lugar, ele já não tem aquele lugar, estás a ver? Exato. Então é tão importante nós, nesta jornada de aprendizagem, do caminho para a excelência, quando encontramos, mesmo que seja um obstáculo tipo deste género, dei o exemplo do estacionamento do lado esquerdo, que é algo mais incomum, não é? Para algumas pessoas, não é? Para outras, se calhar, não. Mas se nós não nos dermos a experiência a procurar desenvolver, a saber que se calhar não vou fazer à primeira, vou demorar aqui um bocadinho, se calhar vou ter que pedir a alguém para sair do carro, para me ajudar, em vez de fugir a fazer aquilo que às vezes é desconfortável, Sem não é? dúvida. E dá que estamos aqui com exemplos de carros e de viação. Deixa-me dar outro exemplo, que é a vida para mim, segundo aquilo que eu percebo, a vida é como se fosse uma rotunda, ou várias rotundas. E que se nós não encontrarmos a saída dessa rotunda, se nós não encontrarmos a saída dessa rotunda, vamos estar sempre às voltas, não é? Sempre às voltas na rotunda, e o trânsito vai aumentar cada vez mais até se tornar caótico. E aí, e aí a questão do caos é alterações físicas, alterações de energia, alterações de saúde, surgimento de doenças, o surgimento de cada vez maiores desafios ambientais, de resultados, eh, porque as pessoas continuam às voltas, não é? Sem procurar uma saída. Eh, portanto, eu acredito que todos nós já passámos por momentos assim, há pessoas neste momento a passar, e se calhar muita gente neste momento continua na mesma rotunda às voltas, sem consciência de que tem que procurar uma saída, e às vezes procurar a saída ou é fazer esse pequeno desvio, não é? É como a história da mosca que está numa sala e que está sempre a bater no vidro da janela. E essa mosca às vezes basta fazer um pequeno desvio e de repente encontra a saída, não é? E consegue sair da sala, consegue passar a janela. Ou é fazer um pequeno desvio, ou então fazer uma coisa que é super importante e que eu aprendi e reforço várias vezes quando estudo sobre inteligência emocional, que é a questão de se nós estamos tristes, a função da tristeza é pedir ajuda. Portanto, está tudo certo. Está tudo certo. Se eu preciso para sair da rotunda porque estou triste e a minha vida está cada vez mais caótica, cada vez mais trânsito, e o trânsito são os problemas a aumentar. Se eu preciso para sair dessa rotunda, pedir ajuda, está tudo certo, ainda bem. Ainda bem, nós estamos cá nesta vida em comunidade, portanto, faz todo o sentido. Nós podemos aproveitar o conhecimento e a especialização de outras pessoas que sabem o que eu não sei para poder sair daquela situação de desafiante e caótica. Portanto, está tudo certo. E diz, Yeah, Rodrigo. eu ia dizer, epá, é tão incrível como nós conseguimos encontrar exemplos com os carros, com a jornada da Sim, vida. sim. O Simão é louco pelo Faísca McQueen, né, do filme do Cars, da Disney. E uma Sim, mensagem que o filme passa é o Faísca ele queria andar sempre na corrida, na corrida, na corrida, ganhar a corrida. E acontece lá uma peripécia e ele vai para a Route 66, ele para e vai lá para uma aldeiazinha que aquilo não se passa nada. E ele aprende a parar. E ele, depois, quem o ajuda na pista, porque ele não tinha ninguém, equipa, ele perdeu a sua equipa, só tinha o Mack, que é o caminhão grande, ele perdeu toda a sua equipa porque ele era arrogante, não queria ajuda, não precisava de ajuda, e ele depois foi à vila, criou o melhor amigo, encontrou a Sally, que é o amor da vida dele, o Doc, que foi o mentor dele, ali, porque ele permitiu-se parar. Estás a perceber? sim. Ele diz, pá, trouxe muito esta viagem e acho que às vezes isto aí é muito importante. Nós termos esta capacidade de abrandar e aproveitar, ok, pá, preciso de acalmar, deixa-me aproveitar o melhor disto e pedir ajuda. Ele conseguiu a ajuda, ele começou a ter amigos, uma equipa, o amor da vida dele, estás a ver? Então dá para pegarmos aqui em tantos exemplos com esta questão do carro que Sim. é... E as histórias de animação também têm umas excelentes mensagens, não é? Para a vida, para o nosso pessoal. E às vezes nós também não temos consciência disso. Gostamos, não é? Na altura, Então é de ver incrível. aquelas animações, É para mas tu. se formos a pensar, a mensagem é muito mais poderosa do que só a animação, não é? Esquece. É uma A coisa. mensagem é muito mais poderosa. Eu emociono em E, todos. e é Quase mensagem para todos. integrar a nossa vida. Se estamos mal, Exatamente. se estamos numa rotunda caótica, ok, mas para que é que andamos aqui às voltas? Exato. A viver este sofrimento sozinhos, em solidão, isolados? Uhum. Para quê? Quando há Exatamente. pessoas que neste momento nos podem ajudar. É assim que eu E, entendo a vida e deixa. foi essa a Uhum. minha, a minha mudança de chave. A partir do momento em que eu estando insatisfeito,
da minha vida profissional e comecei a perceber, primeiro que tudo, que eu era líder da minha vida. Aquilo que disse que é um alfa, não é? Eu fui naquele Uhum, momento que eu, não, tomei consciência, eu sou um alfa. Eu não sabia, mas eu sou um alfa. E depois, a partir daquele momento em que eu percebi, eu sou o líder da minha vida, posso ter o meu poder de escolha. Então vou escolher pessoas que me ajudem. uhum. Porque senão eu continuava a andar naquela rotunda às voltas, não é? E não saía dali. Exatamente. E os Olha problemas só. iam aumentando cada vez mais. E hoje em dia não sei o que é que era, nem como marido, nem como pai, nem como filho. Yeah. Olha aí, vamos a imagina que uma pessoa vai de férias, vai para o meio de uma aldeia, não conhece nada. Lá não há net, não há GPS. Vais andar sozinho à procura? Só tens 2 dias de férias, um fim de semana. Vais andar sozinho à procura ou vais encontrar aquele senhor que já conhece aquilo, que domina aquilo Claro, tudo? que já Vais, passou por aquele processo. já conhece. Olha, eu estou aqui com a minha mulher, nós viemos estas férias para descansar. E gostaria de saber o que há aqui para ver bonito, assim, algo relacionado com a natureza. E Claro. ele vai dizer: olha, vá por ali, vá por ali. Às vezes tem aquela seta para aquele lado, mas não vir logo nessa, é na outra a seguir, está ali. Você vira e depois tem lá um sítio onde vai parar, você vai ver logo, tal, tal. E é umas férias maravilhosas. Porquê? Porque parámos, pedimos ajuda ao senhor mais experiente, que já passou, já conhece, e isso ajudou-nos a aproveitar muito mais a vida, não é? Então E acho isto que foi. também é saber gerir bem o seu tempo, não é? Exatamente. Então agora podemos entrar aí, na parte da Sim, gestão de força, tempo. força, Tu força. tinhas falado que então o Guilherme trouxe-te várias coisas e uma delas ias agora trazer que foi a questão de aprender a gerir o teu tempo, não foi? Então fala-me um pouquinho de como é que tu fazes esse processo, ou seja, sendo pai, tu fizeste a transição de carreira, já também trabalhávamos esta questão da gestão de tempo, eu vejo que hoje em dia falas muito sobre isso, e eu quero Sim. saber do teu lado, né, porque sabes que eu também gosto muito dessa área, eu valorizo muito de qualidade de tempo, então, o que é que tu achas que porque é que achas que é importante gerir o teu tempo? Aprender sobre gestão de tempo, e o que é que tu fazes, assim, uma coisa simples que fazes do dia a dia que para ti qualquer pessoa, não é? Poderia fazer e que ajuda nessa parte de pessoa gerir o seu tempo. Força. Ok, boa. Boas perguntas. Porquê é que é importante a gestão de tempo? Porque nós queremos ter resultados. Primeiro que tudo, nós queremos ter resultados. Se nós não soubermos gerir o nosso tempo, nós estamos a navegar na maionese, como costuma dizer, e Uhum. andamos aqui à deriva. E eu quero ter resultados, tu queres ter resultados, e de certeza que as pessoas que estão a ouvir querem ter resultados. E, e uma das melhores formas para nós termos resultados é saber gerir o nosso tempo. O segundo fator que eu acho que é fundamental para nós podermos ter resultados é poder desenvolver uma coisa que é a inteligência emocional. Que não se aprende, nós não nascemos com inteligência emocional. Eh, Nós nascemos muito emocionais e temos que trazer a razão à emoção. E, portanto, essa é a segunda chave. Mas é super importante a gestão de tempo porque nós queremos ter resultados. E depois, a nível de sugestões práticas que as pessoas possam utilizar. Isto dava aqui um processo, mas vou falar de uma maneira Então, mas olha, antes, mais. Gonçalo, antes de avançares, diz-me só, quando é que tu sentiste que, epá, eu tenho mesmo que aprender a gerir o meu tempo? Ok, boa. Estás Boa a ver? E pergunta. depois já vamos então, o que é que tu Boa fizeste pergunta. para, Ok, às para lidar com sugestões. isso? Estás a Às ver? sugestões, sim, como tu pediste. Então, olha, eu comecei a sentir. Primeiro, quando estava a fazer o trabalho em paralelo em enfermagem e coaching, ainda por cima em termos de pandemia, e nesse tempo de pandemia exigia que eu fosse super eficaz na gestão de tempo. Mas mesmo assim, passado pouco tempo de eu deixar a enfermagem e ser coach o tempo inteiro, que é uma transição desafiante também, mas eu comecei a sentir que não estava a utilizar bem o meu tempo. Naquele momento estava a ser acompanhado por uma coach e eu começava a sentir, e partilhei isso numa sessão com ela, que trabalhava muito das 9 da manhã até às 8 da noite, que é aquela coisa e é aquela crença, eu para ter resultados tenho que trabalhar muito, que é uma crença Uhum. super errada, que eu aprendi com o tempo, felizmente, e super errada, porque nós, quanto mais trabalhamos, menos energia, menos criatividade temos para termos resultados. Portanto, é importante saber parar, como tu sabes bem, e saber parar e ter horários bem definidos e reduzidos para aquilo que é o nosso tempo de trabalho. E então lembro-me que eu falei com a minha mentora e coach na altura e disse que estava a sentir dificuldades porque sentia que estava a viver apenas para o trabalho. Então foi a partir daí que ela passou-me um método baseado num senhor chamado Tony Robbins, que é um mestre, não é, do desenvolvimento pessoal,
E a partir daí comecei a trabalhar esse método, fui aplicando em mim, fui estudando cada vez mais esse método. Hoje em dia eu sinto que tenho um método próprio, ou seja, não é só Tony Robbins, tenho aqui outros autores de referência, Especialmente o Gonçalo, não é? sim, especialmente eu próprio, Enquanto, não é? exatamente, enquanto a tua experiência, as tuas necessidades, aquilo que tu viste que se alinha mais contigo, porque epá, somos tão diferentes todos, que diferentes estratégias funcionam para ti, outras diferentes funcionam para Sim, mim, não é? sim. Então fui aperfeiçoando esse método. Portanto, se tu bem te lembras, vamos fazer aqui a sequência cronológica. Portanto, estávamos em 2022, início de 2022, estava com esta dificuldade, falei com a minha mentor e coach, comecei a trabalhar nesse método e em agosto de 2022, dia 18 de agosto, nasce o Guilherme. E eu senti, ainda bem, que eu já estou com um método de organização do meu tempo, porque quando nasce um filho, e quando nós queremos ser pais conscientes, isto exige uma grande capacidade de gestão de tempo. E ainda bem que eu já estava a trabalhar nesse método, nesse processo. Só que senti que, porque isto está sempre a acontecer, lá está. Nós saímos de uma rotunda e encontramos logo outra, não é? Em que temos que encontrar A saídas. vida, A vida é mesmo assim. exatamente. E senti que, ok, eu tenho que aperfeiçoar melhor isto. Porquê? Porque comecei a sentir que, epá, agora estou a viver muito para o Guilherme. Agora estou a viver muito para o Guilherme. E eu preciso ter tempo para mim, fundamental. Nunca devemos esquecer do nosso tempo próprio. Preciso ter tempo para o meu trabalho, preciso ter tempo para a minha família, incluindo o Guilherme. E a minha esposa, como é óbvio. E então fui aperfeiçoando esse método e hoje em dia tenho aquilo que está muito bem definido e comecei esse trabalho mais rigoroso a partir do início de 2023, início do ano passado, em que eu comecei a estabelecer objetivos, não muitos, porque quando nós estabelecemos muitos objetivos, o mundo então torna-se mais caótico, porque nós queremos muita coisa ao mesmo tempo, mas comecei a estabelecer poucos objetivos em áreas de referência que posso partilhar contigo, que é a área da saúde, fundamental. Eu, na minha gestão de tempo, tenho que dar prioridade àquilo que é o meu valor principal, que é o valor número um, que é a saúde, e que eu acho que deveria ser o valor, um dos valores fundamentais para qualquer pessoa, porque nós, sem saúde, não conseguimos ter Nada. resultados noutras áreas da nossa vida, sem energia, Uhum. sem a nossa capacidade física e emocional. Portanto, tenho que ter, na minha organização de tempo, tenho que ter tempo para a minha saúde, para mim próprio, para o meu autocuidado. Tenho que ter tempo para o meu trabalho. Tenho que ter tempo para a minha família. Tenho que ter tempo para uma área de vida que é o desenvolvimento pessoal. Portanto, estas são as quatro áreas. Em 2023 e 2024, também estou em processo, isto nunca acaba, não é? Eu estou a trabalhar nestas quatro áreas da minha vida. E, portanto, a minha gestão de tempo é nesse sentido. Eu tenho que organizar tempo para a minha saúde, tempo para o meu trabalho, tempo para a minha família, tempo para o meu desenvolvimento pessoal. E ao final do dia eu estou super satisfeito com aquilo que eu realizei. Estou super satisfeito porque está alinhado. Está alinhado com aquilo que foi definido inicialmente. Uhum. Principais obstáculos que eu senti a nível do tempo quando, quando nasceu o Guilherme. Além da questão de não ter tempo para mim, não ter tempo para a Cátia, para a minha esposa. Porque lá está, os dois estávamos centrados no Guilherme. E então, hoje em dia, a nível de gestão de tempo, está definido também, temos horários, temos tempo, temos blocos de tempo para nós dois, eu e a Cátia, e temos blocos de tempo de forma individual, blocos de tempo, eu comigo próprio e a Cátia com ela própria, em que nós vamos revezando. Enquanto um está a ter o seu tempo, o outro está com o Guilherme. Porque o Guilherme é uma criança super desafiante, super enérgica, super ativa, super dinâmica, e portanto não é daquelas crianças como eu vejo, e está tudo certo. Se calhar outros pais têm, que são crianças que se calhar conseguem ser independentes e estão a brincar sozinhas, sem necessidade dos adultos. Não. O Guilherme precisa, e ainda bem, precisa das pessoas, precisa dos pais, precisa da interação. E por Sabes isso que eu é senti que que é uma quando. fase, sabias? Com o Simão, ele agora, Ok, ele já, parece que ele já criou a sua metodologia de brincar. Estás a perceber? Então ele mete-se sim, a alinhar os carrinhos, faz histórias, porque eu fui-lhe ensinando, entre aspas, umas formas a de tornar-se brincadeira. independente. E imagina, eu acho que foi eu brincando com ele, ele percebeu, brincar é assim, então eu vou brincar.
Há pais que não brincam com os miúdos e isto fala, há uma pessoa que eu admiro muito, que é o Carlos Neto, ele fala muito Sim, sobre as crianças, os pais, a importância do brincar, a importância dos miúdos pá, desafiarem-se, errarem, estarem em contacto com a natureza, etc. E ele diz que tem crianças que dizem assim, olha, agora brinquem. E ela, mas brincam com o quê? Mas brincam o quê? Estás a perceber? Não sabem. sim, Não sabem porquê? Porque não ganharam vocabulário, dicionário, sim, sim. O experiência. repertório comportamental para brincar. Exatamente, repertório comportamental para brincar. Exatamente. Por isso, acho que, só para também, se calhar, descansar-te um bocadinho, Sim, hoje sim, em sim. dia já dá para, Eu para acredito que isto é um processo, ou seja, é, O Guilherme não vai ser depender. sempre dependente, entre aspas, Exato. dos adultos ou dos pais para poder estar bem Mas com ele nesta próprio. fase, é uma Mas fase que nesta eles pedem fase, muito. ainda É. mais que ele só agora é que fez há 9 meses, nesta Aham. semana, ou seja, nesta fase, está estudado, os primeiros 18 meses é a fase da segurança, dos afetos, do colinho. Uhum. É perfeitamente natural que ele queira a presença, não é? Claro, Dos claro. adultos, nomeadamente dos pais. E acredito que agora começa a aproximar-se uma fase, ou já estamos numa fase, em que ele cada vez mais vai sentir este desapego, não é? Uhum. E Mas vai continuar poder a ser querer cada vez. brincar. Não te preocupes, vais continuar, ele vai continuar a querer brincar. Sim, Vai até aos sim, vai 13 anos, continuar a depois querer brincar comigo, eles mas vão também deixar. consegue estar bem com ele próprio e consegue também Exato. ser independente das suas próprias Yeah, brincadeiras. yeah. Acho que Estava sim. só a trazer isso porque eu acho que a mim, só para fazer aqui uma partida também pessoal, é pá, fogo, agora ele está numa fase muito fixe porque dá para, imagina, estar eu a tomar banho e a Maggie a fazer a comida, por exemplo, o jantar, Sim. ou vice-versa, porque antes ele exigia tanto, como tu estás a dizer, Sim, sim, que, ou seja, neste momento, quando o Guilherme está aqui em casa, nós temos que nos revezar, pois, pois, temos então que ser vai, super, continua, certo? super rigorosos no nosso Yeah. planeamento e na nossa Exato, gestão de tempo. Já sabemos o que é que temos que fazer. Já exatamente, trabalhamos em equipa, eu exatamente, e a Cátia. Ou seja, quando um está com o Guilherme, o outro está a fazer alguma coisa em prol do nosso bem-estar familiar. exatamente. E vamos revezando, e também nesse aspecto nós começámos a perceber. Cada vez tínhamos menos tempo para nós próprios, a nível Uhum, individual, nosso autocuidado. uhum, Então vamos estabelecer aqui blocos de tempo em que podemos ter tempo para cada um de nós. ok. À semana é mais fácil, porque o Guilherme está na creche, Uhum, mais fácil nós temos esse tempo para cada um de nós, mas ao fim de semana que ele está sempre connosco, ok, temos 2 horinhas de manhã, que é, por exemplo, ao Gonçalo, ao sábado, e à tarde, as 2 horinhas de sábado é para a Cátia, e ao domingo a mesma coisa. ok, Ou boa. seja, é tempo de autocuidado, fazemos, e depois aí é a liberdade, não é? Cada um faz o Uhum. que quer, não é? Com o seu tempo, e nesse tempo, o outro pai está com o Guilherme. Presente com o filho, exatamente. Mas Essa fica aqui organização uma familiar. sugestão também, É, para quem, é. para quem está a passar essa fase de dependência natural de um filho enérgico e desafiante. É super natural, mas é possível também organizarmos e sermos felizes também assim, como é óbvio. Yeah. Espetacular, espetacular. Sabes que convidaram-me na escola de Simão, no colégio, para ir dar uma palestra sobre gestão de tempo e organização familiar. Boa. Estou muito curioso porque eu É acho que é uma super temática. pertinente. E É eu super acho que pertinente. era isso que tu também estavas a falar. Enquanto família, conseguimos cada um criar espaço para si, para o casal, para o filho, e pronto, para o seu trabalho no dia a dia e tudo mais. Eu acho que é uma temática cada vez mais importante, esta questão do tempo. Nós vivemos, epá, tudo parece que acontece cada vez mais rápido, não é? Então é tão importante termos esta capacidade de encontrar o tempo para aquilo que para nós é importante, caso contrário, vamos, não é? Vamos nos Não, perder. e não esquecer de uma coisa. Eu não sou a pessoa mais especialista para falar disto, sobre constelações familiares e É, consciência sistémica, mas percebo que há um princípio na consciência sistémica que é a ordem. E não podemos esquecer da ordem das coisas. No meio de um seio familiar, quem é que veio primeiro? O nosso ser individual. exatamente, Portanto, esse inegociável. Nós temos que. Nasce um filho e não podemos esquecer que a prioridade somos nós. exatamente. Viemos primeiro. Na hierarquia, nós viemos primeiro. Na ordem, nós viemos primeiro. Por mais que custe a pensar assim e dizer, ai não, E não é egoísta. lugar. E não é egoísta por aquilo que eu disse há bocadinho, que é, se nós não estivermos bem connosco próprios, o nosso filho vai sentir isso. Exatamente. A cena é, imagina, eu morro pelo meu filho, mas eu não vou matar-me à toa. Eu vou pensar que não, eu sei que eu tenho que estar bem para eu poder estar bem com ele. Agora, não é, o meu filho, o quê? Estás a dizer que o meu filho não é importante? Não, não, não. Ele é importante, ele tem a sua importância, mas na hierarquia, não é? Como tu estás a dizer, há uma ordem, e essa ordem é eu primeiro, Não. continua.
agora, já lá vamos, já à ordem. Ok. Mas agora, quando falaste, eu morro pelo meu filho, eu se calhar ia perguntar: alguém que me possa vir a dizer, ok, eu morreria pelo meu filho. E eu iria perguntar: e tu vives com o teu filho? É Ixi, diferente, não é? exatamente, Diferente. Ou seja, tu exatamente. vives a tua vida também com o teu filho, Yeah, ou só morres pelo teu filho? yeah. É Olha, muito completamente bom. diferente. É completamente diferente. Ontem, dia do pai, era só pais no parque. Eu levo o Simão quase sempre ao parque. É só mães. Ontem, dia do pai, Exato. pronto, Só os pais. pais. É assim, ainda bem que havia Foi o que eu muitos senti na pais. creche. Eu ontem na creche, eu costumo regularmente ir buscar o Guilherme à creche, eu vi pais que nunca vi antes. Pois. Percebes? Uhum. Por isso eu acho que o vivo com o filho é isso. Quando eu digo mato, imagina, não, eu ponho-me, é assim, se alguém for magoar o meu filho, um cão vai atacar o meu filho, qualquer coisa, eu vou-me pôr à frente, né? Eu dou a vida pelo meu filho, mas durante o nosso dia a dia, pá, é importante nós tirarmos esse tempo para nós, colocarmos-nos em primeiro lugar de alguma forma, para nós estarmos bem para ele, não é? É nesse sentido Sim, sem que nós estamos dúvida. a falar do primeiro, né? Sim. E Continua. na questão da ordem, voltando aqui à questão da ordem, Uhum. primeiro, na hierarquia, viemos nós, seres individuais, depois veio o casal, não é? Uhum. Veio o casal, portanto, não esquecer que a seguir ao ser individual está o casal, ou seja, eu e a Cátia não podemos esquecer que somos um casal Uhum. e que se nós não continuarmos a trabalhar aquilo que é a chave dos bons relacionamentos, que é a comunicação, isto vai resvalar, não é? Mais cedo ou mais tarde, se nós não dermos essa atenção. E depois sim, vêm os filhos e está tudo certo. A terceira prioridade de ser os filhos, está tudo certo. Agora, se nós trabalharmos bem a nossa ordem, primeiro nós próprios, a nossa saúde, a nossa energia, o nosso bem-estar, o nosso desenvolvimento pessoal, se trabalharmos bem a questão do casal, o seio do casal, o casal em conjunto, o bom relacionamento do casal, ok, naturalmente vamos chegar muito mais saudáveis e realizados ao seio do nosso filho ou dos nossos filhos. Olha, Ok? muito fixe, muito fixe. Ó Gonçalo, a gente tem que terminar. E tem que ser É, estes os diz. princípios da gestão de tempo, não é? É. Nós, quando estamos aqui a fazer uma sugestão para a gestão de tempo das pessoas que estão a assistir, temos que pensar nesses nossos valores, nestas ordens das coisas. E voltando à questão anterior, não sei se era isso que querias falar, de sugestões práticas. Uhum, exatamente. Se não for, depois podes falar de Não, outra não, questão não, que era eu isso. queria falar. Mas sugestões práticas, primeiro que tudo, nós temos esta clareza. É sempre a base. Yeah. É sempre a base de tudo aquilo que eu aprendi na minha vida. E pegando na questão de, por exemplo, eu trabalhei como enfermeiro e havia uma avaliação que nós fazíamos de enfermagem. A primeira coisa que nós avaliávamos era a história do doente, Uhum. O para check-up geral, poder, não é? para Para poder saber o que é que identificar está o ali. diagnóstico, não é? Para termos um Exatamente, diagnóstico, não é? exatamente. Um diagnóstico de enfermagem. Ok, então, e não é só na enfermagem, é na vida em Tudo. geral. Primeiro que tudo, nós temos clareza sobre para onde é que nós queremos ir, como é que nós estamos e para onde é que nós queremos ir, e qual é que é o plano para lá chegar. Temos que ter esta clareza na nossa vida. E para a gestão de tempo também temos que ter esta clareza. Aquilo que eu disse há bocadinho. Eu defini 4 grandes áreas da minha vida a trabalhar: saúde, família, trabalho e desenvolvimento pessoal. E cada um das pessoas que está a assistir possa fazer esta análise. Ok, quais são as áreas, não muitas, e 4 até já são muitas, quais são as áreas que querem incidir o seu foco, tendo em conta a clareza que estão a ter sobre aquilo que estão hoje e aquilo que querem ser daqui a algum tempo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, fazer o projeto a 20 anos, porque é assim que se constroem resultados. E a partir desse momento, definir o plano para lá chegar e uma coisa que é fundamental, que é aí que eu acho que as pessoas que já passaram essa fase da clareza, já passaram a fase do plano, falham, que é não sabem estabelecer prioridades. Então querem fazer tudo. Exato. E só há 24 horas por dia. Felizmente ou infelizmente, só há 24 horas por dia. E nessa questão temos que fazer escolhas. A vida é feita de escolhas, temos que saber fazer escolhas e as escolhas são segundo as nossas prioridades. Dentro daquele plano, que nós temos várias atividades. Quais são as atividades mais prioritárias, aquelas que são inegociáveis? Não dá para vender a ninguém, aquilo é fundamental para os resultados que nós queremos ter. E quais são aquelas que estão no fundo da causa e que são dispensáveis? Não são assim tão importantes para. Ok, se eu não tiver tempo nas minhas 24 horas por dia para realizar aquilo, está tudo certo, está tudo certo. O que eu sei é que estou a realizar aquelas que são inegociáveis na minha vida. Uhum. E depois, outra coisa, para além de, portanto, o plano passa por estabelecer a clareza, as prioridades, passar essas prioridades para a agenda,
Obrigatório. agendarmos Exato. atividades prioritárias consoante as 24 horas do dia que nós temos. Só que depois também há a questão, ok, há pessoas que até podem ter agendas muito bem feitas, Mas não comprem, não é? com corzinhas ali, com sublinhados, a sério, são super floreados ali, está uma agenda que está bonita mesmo, só que depois não a cumprem, não é? Só que depois não a cumprem. E aí vem, qual é a questão? Procrastinação. Aí é a procrastinação que está a fazer com que o plano só esteja no papel, praticamente. Yeah. E então, nessa questão, aquilo que eu sugiro é que as pessoas aprendam cada vez mais acerca de motivação, acerca de neurociência, como é que funciona o nosso cérebro para nós podermos atingir os nossos resultados. Yeah. E isto é uma discussão que eu estou a gostar de assistir, que é a questão da corrente da motivação versus a corrente da disciplina. Certo. O que é mais importante? Eu já fui mais a favor da disciplina sobre a motivação. Hoje em dia, eu acho que a corrente que eu mais me identifico é a corrente da motivação. As duas são importantes, não vamos aqui dizer que não, mas para mim a motivação é mais importante, porque se eu for disciplinado, vai chegar um momento em que eu vou desmotivar. Se aquilo não tiver um propósito, lá está a questão do propósito, se não tiver um motivo forte. Agora, se eu tiver uma motivação, se eu tiver um propósito forte, uma motivação forte, mais cedo ou mais tarde eu vou ser disciplinado. E aquilo vai se tornar um hábito na minha vida e vou atingir os resultados que eu quero. E por isso é que eu acho que é tão importante encontrarmos a motivação, o motivo pela qual Sem fazemos o que dúvida. Porque é fazemos, isso que vai permitir executar a falarmos agenda. nele. É, exatamente. Porque É se não isso que vai tiveres permitir executar a vontade, agenda. É isso que me faz, às 6:30 da manhã, levantar-me, quando era uma pessoa que antigamente gostava de acordar ao meio-dia. Para mim era tranquilo, era super prazeroso. E eu hoje em dia percebo que estou bem e, apesar de ser desafiante, estou bem em acordar às 6:30 da manhã. Para quê? Começar a meditar, começar a ler, nem que seja 15 minutos por dia. Pá, não temos que ler logo um livro um inteiro livro por inteiro. dia. Não, Exatamente. não. Esqueçam isso, lá está. E isto é também compreender como é que funciona o nosse cérebro. Nós só precisamos de pequeninos passos, não é? Micro Que são hábitos, não é? prazerosos, são simples, micro hábitos, não é? São simples, coisinhas mínimas. Se para ti 15 minutos é muito, ok, lê 10 minutos, lê uma página de um livro todos os dias. Ok, Pequenos mas passos. cria esse hábito na tua vida. Cria esse hábito. Baseado em quê? Numa motivação forte. Yeah. Baseado numa motivação forte, e a motivação forte é, eu se estiver a cumprir aquilo que é a minha agenda a nível de meditação, literatura, visualização de um vídeo de desenvolvimento pessoal pelo menos 10 minutos, que é logo, para começar logo a nutrir a minha mente logo de manhã, e treinar logo de manhã, eu sei que estou logo motivado porque estou cada vez mais perto daqueles meus dois pilares, que é saúde e desenvolvimento pessoal. Uhum. E isto para quê? Qual é que é o motivo forte de eu trabalhar a minha saúde e o meu desenvolvimento pessoal? Porque uma das razões que me fez sair da enfermagem para o coaching é que eu não estava a cumprir a minha existência e mais cedo ou mais tarde ia ficar doente. Portanto, eu tenho que autocuidar de mim. É um motivo fortíssimo. Se este é o meu valor número um, que é a saúde, eu tenho que estar ali com esta motivação fortíssima. E tenho que fazer isto, tenho que cumprir isto, porque isto é a minha motivação maior. Exatamente. E depois, a nível de desenvolvimento pessoal, eu sei que se trabalhar cada vez mais com o meu desenvolvimento pessoal, a minha motivação para ter cada vez uma vida com maior qualidade e dar a maior qualidade a mim e à minha família, Cátia e ao Guilherme e aos meus futuros filhos, que também gostaria de ter, eu sei que estou cada vez mais perto disso. Portanto, a minha motivação tem que ser fortíssima, tem que ser lá no top. A minha motivação tem que estar lá no top. E, portanto, se a minha motivação está no top, como consequência, eu vou ser disciplinado com a minha agenda. Não vais Percebes? procrastinar tanto, porque, Não vou porque dá-te procrastinar. prazer fazer isso, sabes que há um Não quer dizer que eu motivo. não procrastine, nós somos seres Claro. procrastinadores, é a nossa É natureza, é a normal. procrastinação. Agora, podemos trabalhar e Yeah. desenvolver a quebra dessa procrastinação. Tá, Com o não quê? é? Com motivação, com motivação, Exatamente. motivos fortes para a ação. Eu hoje disse, torna os teus motivos mais fortes do que as tuas desculpas. É aí que uma pessoa vai e faz. E olha, acho que era fixe falarmos num próximo episódio sobre a procrastinação. Acho que vou deixar isso para um Sim, próximo dá, episódio. dá, dá pano para Yeah, mangas. yeah. Vamos ver tenho mesmo que terminar, que é para nós não Sim, passarmos aqui muito tempo, a sim. passar a hora. Eu queria fazer aqui episódios de 1 hora, mas também está tudo bem, está tudo tranquilo. Isto connosco é sempre assim, dá sempre Yeah. vontade O último de. teve 1 hora e 20 e foi uma beleza Sim, sim, incrível. sim. Por isso este aqui também está a ser espetacular. E eu queria só fazer uma. Então, só para recapitular, as sugestões, tu passaste pela clareza, prioridades, colocar na agenda e a motivação, encontrar a Motivação, motivação, sim, não sim, é? Estes quatro. ah, sim, ok, boa, sim. boa. E depois, além da clareza e
clareza das prioridades, agenda e motivação, há algo que é fundamental, que casa com a disciplina, casa com a gestão de tempo, casa com a motivação, que se chama inteligência emocional, que eu já referi aqui. Uhum. Se nós não formos emocionalmente fortes e saber gerir bem as nossas emoções e compreender aquilo que é o significado daquilo que nos está a acontecer, nós também facilmente deixamos de cumprir aquilo que é o nosso tempo e os nossos resultados. Yeah. Este é um aspecto. E depois, outro aspecto, que eu não costumo falar muito, mas que cada vez mais percebo que é importante, é a questão do ambiente. Uhum. Com quem é que nós estamos? Com quem é que nós estamos? 100%. E não é só estar presencialmente. Não é só estar presencialmente. Quais são as companhias que nós escolhemos a nível de referências? Eu, por exemplo, Livros, eu podcasts, eu tenho visto, tenho mentores que estão do outro lado do Atlântico, Exato. mas são pessoas que fazem parte do meu ambiente regular do dia a dia. Uhum. São essas pessoas que me alavancam a crescer cada vez mais e melhor. Boa. Portanto, para nós podermos, para além da questão de organizar o nosso tempo, termos cada vez melhores resultados, que é essa a base, não é? De saber gerir o nosso tempo, é termos ter a atenção à inteligência emocional, saber como é que devemos gerir as emoções connosco próprios e com os outros, e saber escolher o ambiente que nos rodeia, a nível presencial e a nível de pessoas que estão no meio online, que é o meio muito utilizado nos dias de hoje e que está tudo certo, e que nós podemos utilizar a nosso favor para podermos ter cada vez mais e melhores resultados. Espetacular. Top. Muito bom. 100% de acordo. Estamos tão alinhados, Gonçalo. Top, top. Então, olha, para nós terminarmos, tenho uma pergunta para ti. Não vai ser o que Até é outra ser um vez, né? O alfa. que é ser um alfa, não é? Não, não, não tinha piada se eu perguntasse Agora, essa. agora é uma pergunta nova. Claro, claro que sim, porque eu já sei a tua resposta, estás a ver? Mas eu queria Exato. fazer esta que é: o que é que a futura melhor versão do Gonçalo, não é? Porque eu acredito que nós estamos sempre a evoluir e há sempre melhores versões de nós, pelo menos mais autênticas, mais alinhadas com aquilo que nós queremos. Ninguém é perfeito, não é? Estamos sempre a melhorar, mas o que é que a futura melhor versão do Gonçalo diria ao Gonçalo de hoje? Boa pergunta. O que é que a futura melhor versão do Gonçalo diria ao Gonçalo de hoje? Ainda bem que quebraste obstáculos, superaste limitações e que hoje em dia és uma pessoa que ajuda imensas pessoas, tens uma empresa a funcionar com grande sucesso na área do desenvolvimento pessoal, tens uma família maravilhosa, cada vez com mais qualidade de vida, e que tens uma saúde que serve para ti, serve para quem está contigo na tua família e serve para os teus clientes sentirem-se inspirados. E, portanto, é isso que eu acho que a minha futura melhor versão vai dizer a mim mesmo. Ainda bem, obrigado por teres quebrado essas limitações, quebrado essas crenças que te atormentavam na enfermagem, que te atormentam ainda hoje, não é? Porque isto é um processo, isto é um processo. Eu continuo com crenças limitantes, isto nunca vai acabar. Aliás, quando acabar, nós não estamos cá, não é? Exato. Quando nós não tivermos crenças limitantes, não estamos cá. Ainda bem que tu conseguiste superar essas barreiras para hoje teres uma família super feliz, super realizada, com extrema qualidade de vida, extrema abundância, uma empresa a trabalhar para cada vez mais pessoas, com uma equipa, que é algo que eu desejo muito, ter uma equipa a trabalhar comigo para podermos chegar a cada vez mais pessoas, e podemos ajudar no propósito, podemos ajudar nos resultados, podemos ajudar no bem-estar das pessoas que cada vez mais precisam de nós, de mim, de ti, Rodrigo, e de mais coaches, não é? Foi assim que nós Yeah. começámos Exatamente. É lindo. este nosso episódio do podcast. Portanto, o mundo precisa de coaches e felizmente esses coaches vão existir cada vez mais a trabalhar comigo e contigo para podermos ajudar cada vez mais pessoas. Ótimo. Aí é muito bom, Gonçalo. Antes de mais, obrigado por isto, pela nossa conversa. E o que é que eu queria também saber? Queria saber onde é que as pessoas te podem encontrar e depois também partilhar que na Alpha Academy nós temos então, o Gonçalo vai dar lá uma aula. Ainda vamos aqui ver aqui um tema pode ser assim mais alinhado se calhar com esta tua nova vertente, estás a ver? Nós temos falado em algo relacionado com a transição de carreira e gestão de tempo. Então, falar aqui um pouquinho sobre isto e o Gonçalo trazer assim aqui algumas estratégias para vocês poderem, quem tem interesse, se calhar, em fazer essa transição, em organizar-se para poderem dar esse passo, até quebrar alguns padrões. Eu estou curioso para saber o que é que tu irás trazer aqui para a nossa Ok, aula. bora lá trazer esse conteúdo.
Então vou deixar depois aqui o link para vocês poderem entrar na Alpha Academy por este link, pelo Gonçalo, para assistirem à aula do Gonçalo e com isso poderem estar mais próximos deste ambiente, desta, desta cultura de crescimento, rumo àquilo que é a nossa melhor versão, uma vida mais preenchida e mais realizada. Então, muito obrigado por isto, Gonçalo. Há se alguma mensagem final que tu gostarias de deixar? Não, respondendo à tua questão, podem me encontrar em Goncalo_coach, não é? No meu Instagram, é lá praticamente o espaço onde eu faço partilhas. Tinha uma partilha no Facebook, entretanto houve ali um problema de conta do Facebook. Neste momento trabalho unicamente no Instagram, vejo que é um meio, uma plataforma eh, prioritária, não é? Para as pessoas que utilizam cada vez mais o Instagram, portanto deixei-me estar no Instagram, que é o meu canal preferido neste momento para poder comunicar o meu trabalho, conteúdos de valor, práticas regulares que eu deixo lá. Um, Mostro lá aquilo que está a acontecer na minha vida para também poderem ver que isto não é só falar, eu estou comprometido mesmo com estes meus objetivos e procuro também inspirar outras pessoas a estarem comprometidas com os seus. Portanto, podem me procurar, Goncalo_coach no Instagram e olha, e deixo-te aqui um super agradecimento. Obrigado. Boa. Obrigado por este momento de partilha que nós temos de ter, que é sempre entusiasmante. Super, super entusiasmante. Muito obrigado. Gonçalo, obrigado. Obrigado a todos que estiveram a assistir até agora. Vão seguir o Gonçalo nas redes sociais e aproveitem. Este conteúdo está muito bom e quero deixar aqui uma mensagem também para vocês continuarem este trabalho, continuem na vossa jornada, sigam o Gonçalo, juntem-se à Alpha Academy, esta comunidade onde estamos a trabalhar para nos tornarmos melhores, na nossa melhor versão, cada um no seu ritmo, com leveza, com bem-estar, com as prioridades bem definidas, com clareza, aquilo exatamente que o Gonçalo falou, é nisso que nós estamos a trabalhar. E então vão lá seguir o Gonçalo, continuem a acompanhar aqui o trabalho. Muito obrigado a vocês que estiveram a assistir. Um grande beijinho, um abraço e vemos em breve.